Vou falar um caso clínico do nosso serviço aqui do Hospital 9 de Julho. Uma paciente, esse caso é um caso de uma paciente que veio para nós, né, ela foi internada, ela teve 2 internações em outros hospitais, e ela chegou para a gente aqui no hospital para realizar uma cápsula endoscópica. Então ela já veio com esse pedido, ela veio para cá para realizar uma cápsula endoscópica porque ela estava tendo um sangramento. Então eu vou falar um pouco das internações prévias para a gente conseguir entender o que estava acontecendo com o paciente, e depois a gente vai falar da nossa internação aqui do Hospital 9 de Julho. Então, RAS, né, um paciente de 34 anos, com uma história prévia de um sangramento digestivo baixo, segundo ela, um sangramento contínuo e de pequena monta há 25 dias. Ela teve 2 internações, como eu falei, em hospitais diferentes desse nosso aqui, e nesse período foi necessário realizar a transfusão sanguínea devido a importante sangramento. Então, na primeira internação que ela teve, que foi nessa data aqui, ela trouxe um ultrassom que ela fez ambulatorialmente, antes da internação, que mostrava um nódulo ecogênico no lobo hepático esquerdo. Segundo quem laudou uma hemangioma, poderia ser considerado. E realizou endoscopia nessa internação que ela fez. Na endoscopia mostrava uma gastrite leve, uma gastrite anatemática leve de antro, uma bulboadenite anatematosa leve, sem sinais de sangramento no exame. Então aqui as fotos da endoscopia, né, realmente não mostra nada demais, a endoscopia não justifica esse sangramento que ela estava tendo. Aqui o restante das fotos. Então ela realizou uma colonoscopia também, como a endoscopia não veio sangramento, realizou uma colonoscopia. A colonoscopia foi normal até o ilho, sem sangramentos também. Então aqui as fotos da coluna. E aqui os exames laboratoriais. Então, realmente ela teve uma queda do HB importante, né, de 12 para 8, chegando a 7,6. Aqui ela recebeu uma transfusão sanguínea. O restante dos exames, alterações, mas nada demais. O principal é essa queda do HB importante que ela apresentava. Então, ela foi embora de alta, parou o sangramento e teve alta. Aí depois ela teve uma segunda internação, que foi nessa data, onde foi realizada uma tomografia. Que o único achado dessa tomografia foi um discutível espessamento no jejum. Então ela realizou 9 endoscopias, que mostrou uma gastrite anatemática discreta e uma bulboadenite discreta também, sem sangramentos de grande monta para ser solicitado uma arteriografia, uma cintilografia. Isso então foi o que ela trouxe para a gente. Foi a história que ela relatou para a gente. Aqui a foto da endoscopia, realmente não mostra nada demais que justifique esse sangramento importante. E aqui os exames laboratoriais. Então, ela chegou na internação com esse HB de 5,6, então foi realmente uma queda importante do HB, que ela recebeu uma transfusão sanguínea aqui, manteve esse HB de 7,4, depois ela teve uma nova queda, onde ela recebeu um novo concentrado aqui, Então, aqui foi quando ela chegou para nós no Hospital 9 de Julho, dia 25/8. Então, como eu falei, ela veio transferida para a realização de uma cápsula endoscópica. Essa foi a transferência dela para cá, para essa realização. Então, a gente colheu os dados da paciente, ela era tabagista, o exame físico era uma paciente em regular estado geral, descorada, orientada, estável hemodinamicamente, uma PA normal, frequência cardíaca normal, ausculta pulmonar, cardíaca sem alterações e abdômen também sem alterações.
Então, foi realizada a cápsula endoscópica. Na cápsula foi observado algumas erosões no bulbo e uma angiectasia tipo 1B de 2 milímetros aqui em jejum proximal. O restante, nada além disso. Então, assim, havia secreções sanguinolentas escuras, né, no restante do intestino delgado, mas nada além disso. Está passando. Pronto. Aqui é a foto da cápsula. Então, realmente mostra essas erosões do duodenal. Esse sangue aqui, né, na luz, escurecido, né, mas nada além disso. Não foi observado nenhum ponto específico, nada que justificasse esse sangramento importante, essa queda do HB importante. Então, assim, a cápsula realmente viu que teve um sangramento, mas a gente não conseguiu localizar um local específico que poderia justificar isso aí. Então, como não conseguimos identificar nada, foi optado por fazer uma enteroscopia. Foi discutido no nosso serviço qual seria o próximo passo, então a gente optou por fazer uma enteroscopia para ver se conseguia achar o local ou até mesmo fazer alguma terapêutica que fosse necessário. Então, na enteroscopia, foi observar na quarta porção do adenal uma lesão ulcerada, com os bordos elevados, medindo 2,5 a 3 centímetros de diâmetro, com sangramento ativo. Então foram realizadas biópsias, injeção de solução com adrenalina, com redução significativa do sangramento. No anato patológico dessa biópsia, veio uma borda e fundo de úlcera, hiperplasia glandular de padrão reparativo, epitélio permeado por neutrófilos, crosta fibrino-leucocitária, etiologia não específica. Então, isso que a gente viu na enteroscopia. Aqui as fotos da enteroscopia, então, aqui essa área aqui ulcerada, né, que tinha o sangramento, realmente. Né, vê uma área aqui importante, né, uma lesão importante aí. E aí justificava esse sangramento, né, que a paciente vinha tendo. Então, os exames que ela teve na internação conosco aqui no Hospital 9 de Julho, um HB, quando ela chegou, de 7,9, ela recebeu transfusão, tanto dia 28 quanto dia 29, e aí manteve esse HB de 9, 10, manteve estável. Só que depois disso, a paciente voltou a sangrar, teve um ressangramento, então infelizmente ela voltou a sangrar. Aqui são as sorologias dela, nada importante. Então, devido a esse... Fábio, pois não. Olhando essa foto endoscópica aí da úlcera, o que o pessoal acha disso daí? Alguém gostaria de dar uma opinião aí? O paciente tem 34 anos. 34 anos, jovem, né? Sangramento sexo feminino. Sexo feminino, vários episódios aí de sangramento, com várias transfusões, com quadro clínico, vamos dizer assim, atípico, né? Sim. Então, qual que seria a primeira opção em termos de diagnóstico com essa lesão aí, com esse... Fala, Emílio. Eu ia perguntar se existia alguma saliência... Não, por enquanto, a saliência para dentro, eu não sou endoscopista, estou pedindo uma saliência para dentro da luz ou só tinha... Era uma lesão elevada, né? Era uma lesão elevada, então, né, tem a luz aqui e tinha essa lesão elevada com a borda elevada. Borda elevada, saliente elevada. Então, quais seriam as opções diagnósticas aí? Isso, né? Uma lesão desse tipo. Neuroendócrina, giste, mas giste que ele teria crescimento para fora. Fala aí, Thiago. Uma imagem bem sugestiva de adenocarcinoma. Isso. Principalmente a primeira da direita ali em cima ali, ó. Bem sugestiva. A outra diferencial aí poderia ser, apesar de ser isolado, seria linfoma, mas eu apostaria no adenocarcinoma primeiro. Então, a primeira hipótese seria um tumor, né? Sim. Ué?
Sim. Não tem característica de úlcera inflamatória, nem de doença de Crohn, nem de tuberculose, nem de citomegalovírus. Não, até as sorologias A primeira hipótese com essa imagem aí é de um tumor, né? Sim, sim. Então, Pode ser ou carcinoma ou um linfoma. Sim. Então, foram realizadas biópsias. Sim. Provavelmente porque se pensou em alguma lesão maligna, né? Sim, apesar e a biópsia não deu nada. Exatamente, apesar que a biópsia não deu tumor. Sim, veio uma úlcera, mas sem nada específico. Então, o que você faria com essa paciente aí, Emílio, se fosse uma paciente sua? Tem uma lesão ulcerada aí na terceira, quarta porção do duodeno, e que sangra, e que está sangrando. Não tem característica de úlcera péptica, não sei, é difícil. E tem colonoscopia normal, ileoscopia distal normal, né? Nenhum achado praticamente na endoscopia, com sorologia, algumas sorologias HIV, etc., tudo negativo. Tudo negativo. É que já se viu o caso de ulcerações de terceira e quarta porção, de natureza péptica mesmo, principalmente quando tem cirurgias de derivações, etc., você encontra isso. Agora aqui, sozinho assim, é difícil dizer. Dá vontade de ressecar isso aí. Uma paciente não tem úlcera bulbar, não tem nada. Não tem nada. Tem uma boa bulbodenite discreta. Bem discreta, bem... A vontade é ressecar isso aí. Nada que chamasse atenção. Método foi investigada. Alguém tem alguma sugestão aí? Que não conheça o caso. Alguém que não conheça o caso. A cara neoplásica, eu também acho. Eu tatuava e fazia uma parcial para o vídeo. Então, quando foi feito o exame, Carlos, a impressão diagnóstica é de que era uma neoplasia, né? Sim, tinha essa impressão. Era assim, na verdade foi um caso que intrigou bem, porque ela chegou já para a gente com esse... já para fazer uma cápsula. Então, assim, até depois foi discutido se talvez seria o melhor exame primeiro a fazer e tudo, mas de qualquer maneira, assim, foi investigado esse sangramento e foi achado isso daí. É um paciente jovem, né, 34 anos, então, assim, tem que se pensar nisso tudo, levar tudo isso em consideração para ver, né? Porque, assim, mas a cápsula foi interessante, porque mostrou que tinha muito sangue no intestino delgado. Sem dúvida, mostrou que realmente ela tinha alguma coisa que estava sangrando, né? Alguma coisa estava sangrando ali e era do intestino delgado, provavelmente, ou da via biliar e pâncreas, ou do intestino delgado. Sem dúvida. Sem dúvida. Então, foi discutido esse caso aqui no hospital, conosco, e essa paciente acabou sendo submetida à cirurgia. A gente levou ela para a cirurgia por causa da falha terapêutica endoscópica, né? Se não fosse devido à característica realmente da lesão, que era bem feia, né, dessa úlcera aí, e se ela tivesse parado de sangrar, talvez, né, ela teria tido outro rumo aí, mas ela foi submetida à cirurgia, então, de urgência, devido à falha endoscópica, e a descrição cirúrgica foi, né, uma enterectomia, com enteroanastomose, duodeno em jejum no látero lateral, de alto risco, com suturas manuais, por lesão tumoral em quarta porção duodenal. Então foi realizado o teste de azul de metileno sem esterilização e foi mantido um dreno duodenal. O que é esse teste do azul de metileno? Para ver se não tem... Pós-interectomia. Isso, exatamente. Manobra do borracheiro? Tipo isso. Para ver se não está vazando ali. Como é que faz isso? Essa sonda já uma sonda foi feita. Uma sonda duodenal, do naso duodenal, já está tudo e ver se exterioriza na anastomose. Na anastomose. De cirurgia de bypass, você faz isso sempre. Esse azul de metileno não é injetado na artéria? Para ver se extravasa em algum lugar com alguma coisa, não? Não, aqui o que foi feito foi feito em dentro da alça. Tá. Foi vídeo? Não, acho que não. Acho que foi... Porque foi urgência, foi de urgência. Sutura manual,
eles tiveram que abrir, fazer sutura manual. Aqui a localização era difícil porque era perto do ângulo de Treitz. Foi um casinho complicado. Era perto do ângulo de Treitz, então é uma localização cirurgicamente difícil. Né? Então aqui são as fotos da peça cirúrgica, né? Então aqui é a visão intraluminal, né, por dentro da luz do órgão, e aqui extraluminal. Então, aqui aquela visão que a gente teve na enteroscopia. Então, essa é a peça operatória. Tirou da cirurgia, o cirurgião está vendo isso daí. Exatamente. Aquele segmento de duodeno ali. Exato. Né? E aqui realmente parece bem aquela visão que a gente teve pela enteroscopia, né? Uma lesão aí com os bordos elevados, né? A gente não conseguia definir bem esse... Deixa aí, então, não vai passar para o anátomo não para a gente discutir, porque agora a gente já está com a peça e está com a lesão aí. Será que a gente consegue dar um diagnóstico? Sim. Fábio, uma pergunta. Borda elevada. Exatamente. É aquela característica que a gente viu na enteroscopia, aqui as bordas elevadas, né? Essa lesão aqui e aqui. E aqui isso que eu ia perguntar. Extraluminal. É lesão. É lesão. Foi realizado algum exame de imagem? Realizado o quê? Eu não vi eu perdi esse detalhe. Tinha imagem de tomo? Ela tinha uma tomografia com só espessamento não viu essa imagem. Discutível. Era uma coisa bem inespecífica. Tá ok. Não é nada. Aqui a visão da serose. Essa é a visão da serose, né? Como a gente injetou adrenalina, eventualmente pode ser um hematoma pós-injeção, né? O pessoal aqui capricha na adrenalina. Pesaram na mão, pode ser. É interessante que, na verdade, essa enteroscopia fomos nós que fizemos. Foi aqui quem foi. E a gente injetou adrenalina e você vê que o resultado pós a injeção da adrenalina, a gente não ficou muito contente, né? Reduziu o sangramento aqui. Não houve uma parada de sangramento, reduziu o sangramento. Né? Houve uma redução do sangramento, mas não parou. Né? Exatamente. Foi um pouco momentâneo aí, conseguiu controlar um pouco, mas e justamente por isso que a gente fez 2 fragmentos de biópsia só. Exato. Porque a gente não conseguia uma visão legal, estava cheio de sangue, injetou adrenalina, continuou aquele monte de sangue ali. Não foi um exame... Então, vamos lá, pessoal, a gente já tem a peça, já tem endoscopia, tem idade, tem tudo aí. Qual que é o diagnóstico? Casinho difícil. Casinho difícil. Tratava... E depois viu anatomia patológica. Agora vai pro, nem tudo. Vai pro diagnóstico. Na visão macroscópica resolve o assunto. Né? Nem tudo na visão macroscópica. Então, vamos lá, Fábio. Resolve o assunto. Então aqui é o resultado do anátomo patológico. Então, uma malformação arteriovenosa. Né? Então, são proliferações de vasos dilatados, com parede tortuosa, com gesto em submucosa. Múltiplos focos de trombose em organização, extensa área de hemorragia recente em submucosa e camada muscular própria, sem indício de malignidade. Então, provavelmente esse caso seria um caso bom para angiotomo. Sim. Seria um caso interessante para angiotomografia, porque existe uma lesão localizada, diferente daquelas angiectasias planas aí que você... Exatamente. Então, esse caso é um caso que seria bom para uma angiotoma. Se fosse para embolização, esse caso, o que ia acontecer? Ia ser um desastre praticamente. Ia perfurar. Ia ser um desastre. Por quê? Provavelmente os vasos são grandes, a isquemia ia ser muito grande e ia ter uma necrose da 4ª porção do adenal. Seria, do ponto de vista clínico, seria praticamente um desastre. Assim, embolizar isso daqui ia ser muito complicado. Aí é irrigado pela primeira jejunal. E ela irriga uma extensão de pelo menos 10 centímetros de alça. E perto do ângulo de Treitz, ia ser
quarta posição do duodeno. Então vamos lá. 2 centímetros por 1,5, 2,5 por 1,5. Isso. Tamanho da lesão exatamente, ali. O tamanho da lesão ali, né? O próximo. O outro que mostra o tamanho da lesão ali. Exatamente. 2,5 por 1,5. Interessante. Muito bem. Então, o pós-operatório, o paciente ficou em UTI por 4 dias, recebeu antibiótico terapia por 10 dias, jejum, NPP, albumina por 7 dias, com evolução progressiva da dieta após isso. Depois a gente fez um raio-x de contraste para ver se não tinha nenhuma fístula, nada, né, se estava ok com a cirurgia. Então, houve passagem do contraste pela região da anastomose do duodeno jejunal, junto à sutura radiopaca, onde caracterizamos imagem de falha de enchimento circunscrita que sugere edema. A critério clínico sugeriu um controle. Mas não foi caracterizado imagens sugestivas de trajeto fistuloso. Então, foi satisfatório aí o resultado da cirurgia. Aqui mostra, né, essa região que ele relata do edema, mas você vê que não vaza o contraste está indo para a luz mesmo. Na anastomose, está passando pela anastomose, né? Contrastou bem aqui, então foi satisfatório. Aqui o dreno que ela estava. A anastomose está aqui a altura aí que você falou? Anastomose foi... Não, pela imagem. Aqui peraí. Foi na a imagem. Terceira porção. Na terceira porção, próxima, né, à região da papila aqui. Aqui, ó. Né, aqui está o estômago, aqui está o piloro, né? Foi um pouco aqui depois dessa... Isso, tá, né, aqui nessa região. Provavelmente a anastomose está por aqui. Né? Está no começo da terceira porção. Né? Então o paciente teve boa aceitação da dieta, ficou assintomático, foi retirado do dreno abdominal e teve alta em boas condições. Esse paciente já retornou com a gente aí e está muito bem até hoje, né? Está satisfeitíssimo aí. Apesar de ter passado por esse aperto aí, mas está bem. Você tem a classificação aí? Aí gostaria de mostrar só a classificação aqui das malformações arteriovenosas, rapidinho aqui, só para a gente mostrar isso, que eu acho que é uma coisa interessante para complementar a nossa aula aqui. Então, aqui um pouquinho das lesões vasculares, né? Normalmente, assim que acontece, né? A artéria e veia, tem aqui os capilares, aqui na angiectasia o que acontece, né? A parte venosa, né? Um aumento aqui dessa parte. O Dilafoy já é um aumento dessa parte arterial, e aqui é uma malformação que não tem nenhuma regra, assim, é uma coisa totalmente... ocorre um aumento das duas partes, tem uma... Então, dilatação arterial e venosa. Exatamente. Então, um shunt aqui, artéria venosa, então é o que acontece. E aqui, mostrar um pouquinho da classificação. Então, aqui seria a classificação das lesões vasculares do intestino. Né? Então, tipo 1A, né, tem as angiectasias, o Dilafoy e as MAVs. Então, tipo 1A seria essa lesão mais pontiforme, menor, né, pequena. Eu vou falar um pouquinho delas aqui depois de novo, explicar melhor aqui. Então, seria um eritema pontiforme menor que 1 milímetro, com ou sem poranjamento. Já o 1B, que foi o caso nosso, era né, na cápsula, não sei se vocês vão recordar, mas na cápsula endoscópica foi visto uma lesão 1B, mas que não justificaria esse sangramento todo. Então, assim, um eritema com poucos milímetros pode ter um porejamento ou não. Já dentro dos Dilafoy existe um 2A, que seria essa lesão também pontiforme, menor que 1 milímetro, com sangramento pulsátil. E o 2B seria já uma protrusão vermelha pulsátil sem dilatação venosa ao redor. Já na MAV, né, um tipo 3, que foi o nosso caso aí, seria uma protrusão vermelha pulsátil com dilatação venosa ao redor.
E aqui o tipo 4 seria as outras lesões que não se classificam, não se enquadram nessa classificação. Então, só para poder ilustrar um pouquinho esse nosso caso aí. Então, aqui alguns casos, né? Um A seria essas lesões pequenininhas, pontiformes. Aqui já um B, que foi o que foi visto na nossa cápsula aí. Aqui já um 2A, né? Já pulsátil, um sangramento pulsátil. 2B já um sangramento um pouco maior, né? Um tratamento com clipe hemostático. Aqui já um tipo 3, tá vendo? Olha como é que a vascularização é toda disforme, já não tem um padrão muito de vascularização, né? Aqui o tipo 4, que já eu acho que o nosso é tipo 4. Esse caso eu acho que é tipo 4. O nosso caso, né? Já é mais... Eu acho que é parecido com esse aqui, exatamente. É parecido com esse daqui mesmo. Ele tem uma lesão parecida. Então é isso. Só para mostrar um pouquinho essa classificação, essa daqui era uma aula que eu tinha feito, mas aqui como era mais para mostrar o caso clínico, eu só trouxe para ilustrar um pouquinho as classificações, para não ficar extenso também, para a gente dar 2 aulas, que senão a gente vai passar muito do tempo aí. Então é isso, gostaria de agradecer aí mais uma vez pela oportunidade. Muito obrigado.